Queridos, a gente vai usar aqui Isaías capítulo 30, mas não precisa abrir agora. Eu queria antes conversar com vocês. Eu tenho a convicção de que certas palavras, elas são como um alimento fundamental e até diário para o cristão. Porque sem a frequente reflexão de palavras como essa que a gente vai ouvir nessa noite, a nossa caminhada com Jesus, a nossa caminhada cristã, ela pode perder aquela força, aquele brilho, aquela energia. E uma das muitas palavras que vejo como feijão com arroz do cristão é a palavra sobre impaciência. Amém? Vamos ver que lá em Gálatas capítulo 5, esse você pode abrir. Gálatas capítulo 5, vamos ler o versículo 22 e 23. Gálatas capítulo 5, 22 ao 23. Abre aí sua Bíblia. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Vamos lá? Todo mundo deve ter achado. Assim diz a palavra do Senhor em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Lá diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Em outras traduções, talvez você não veja a palavra paciência, mas como sinônimo de uma dessas palavras que está aí, paciência é a palavra que temos que ter como reflexão nessa noite. Paciência aí foi citado como fruto do Espírito. E eu penso que se a paciência veio como fruto do Espírito para nós, assim como os outros frutos, é porque Deus já claramente sabia que seria muito raro a paciência nas pessoas. E isso é óbvio, é claro, é notório que a paciência de fato ela está cada vez mais escassa nas pessoas. A vida moderna já impõe um ritmo de impaciência em todos nós. Mas entendo também que se Deus mandou a paciência como fruto, é porque a falta de paciência não agrada a Deus. Preste atenção no que eu estou te dizendo. Se Deus mandou para a gente a paciência como fruto do Espírito, é porque Ele quer que todos tenhamos a paciência. E a falta de paciência vai desagradar a Deus, ok? E com certeza, o inimigo vai trabalhar para que você seja impaciente, para então fortalecer o trabalho sujo dele. Então, se a paciência vem através dos frutos do Espírito e agrada a Deus, o inimigo vai trabalhar com certeza para que você seja impaciente, para fortalecer então o lado sujo dele, o trabalho sujo dele. Aí você me diz: ah, Fábio, mas eu sempre fui agitado, sempre faço o que quero, como bem quero, na hora que eu quero. Olha, você pode até ser impaciente no seu dia a dia com suas coisas pessoais, com o seu trabalho, com seus filhos, com seus parentes, com seus pais, em qualquer parte da sua vida pessoal, você pode ser impaciente. Mas eu tenho que te atualizar sobre uma coisa. Em se tratando do relacionamento sério com Deus, eu falo relacionamento sério, se tratando de um relacionamento sério com Deus, o impaciente pode ter sérios problemas em sua vida cristã. E a gente vai ver por quê. Na Bíblia tivemos exemplos de impaciência em várias épocas com pessoas em momentos diferentes. Vamos abrir agora nossa Bíblia lá em Isaías 30. Isaías 30. Apesar da Bíblia falar de vários exemplos de paciência, eu vou usar apenas Isaías 30. Abre sua Bíblia, Isaías 30.
E aí os versículos a gente vai lendo aqui de acordo com o andar da palavra. Mas deixa aberto em Isaías 30 para você acompanhar assim que eu falar do versículo. Isaías capítulo 30. Deixou aberto aí? Aqui na minha Bíblia diz como título: Contra a aliança com o Egito. Segurei e agora eu vou conversar mais com você e daqui a pouco a gente vai chegar aqui nos versículos. Mas eu quero dar um breve resumo do que tem nesse versículo, nesse capítulo, para que você fique já a par, fique na mesma página, que todo mundo fique na mesma página, para que a gente entenda o que a palavra quer dizer conosco nessa noite. Basicamente, aqui no capítulo 30, a história vai falar que este povo de Deus, eles estavam sendo ameaçados pela Síria e teriam que executar um plano para se proteger. Ou seja, eles iam acabar entrando em guerra e a Síria ia atacar eles e eles tinham que executar um plano para se proteger. Ok, até aí ok. Porém, aí a gente vai ver o problema disso aqui. Esse pessoal aqui, no capítulo 30, eles não fizeram... Esse aqui era um povo de Deus. E este povo de Deus, eles não fizeram a principal coisa diante da situação. Eles, na pressa, não buscaram a resposta de Deus para passar por este momento de guerra. Você entendeu? Esse povo aqui, de Deus, eles não buscaram uma resposta, não foram pacientes, foram apressados e não buscaram resposta nenhuma de Deus. Pelo contrário, vejam o que eles fizeram. A palavra vai dizer aqui que eles foram para o Egito, desceram no Egito e fizeram um pacto com o faraó para que pudessem ter uma cobertura. Mas sem saber se essa era a vontade de Deus. Vejam aí o que eles fizeram. Eles iam enfrentar uma guerra, não buscaram ali uma resposta de Deus, e aí foram ainda descer ao Egito para fazer um pacto de proteção, de cobertura com o faraó, sem saber sequer se aquilo era a vontade de Deus. E aí vamos dar uma pausa aqui, eu vou te fazer a primeira pergunta nessa noite, para que você já possa refletir. Diante desse pequeno resumo que eu te fiz, do que aconteceu aqui, será que o que eles fizeram também acontece hoje? Será que isso acontece conosco? Diante de uma situação, com a pressa, não buscamos nenhuma resposta de Deus? Isso não é comum? Não parece ser familiar? E porque acontece. E tem acontecido. E vai acontecer muito, muito tempo ainda. Pensa um pouco aí comigo. Quantas vezes você simplesmente resolveu agir sem a direção de Deus e deu literalmente ruim? Quantas vezes você decidiu fazer da sua própria vontade e a situação ficou bem pior? Resgata da tua memória aí, porque vai ser importante você entender essa palavra. Irmãos, o que aconteceu antes acontece hoje. Infelizmente é comum. Muitas das vezes a gente se sente muito ansioso e tentamos resolver situações da nossa maneira. A gente fica com um desejo enorme de resolver aquilo e a gente nem espera uma resposta de Deus. A gente se antecipa, a gente fica impaciente para resolver alguma coisa e vai lá e faz da nossa maneira. Aconteceu antes e acontece hoje. Vai entendendo aí. Mas o que precisamos entender nessa noite é que quando algo tira a tua paz, quando algo tira a paz do teu coração, quando um problema que está chegando, um problema que está sendo vivenciado, ele tem tirado a tua paz, tem tirado a tua centralidade, tem deixado o teu coração perturbado, é porque estamos deixando de confiar em Deus. Não tem como você me dizer,
Eu confio em Deus plenamente, estou confiando em Deus agora, e ao mesmo tempo você está agitado, impaciente, ansioso. Ou senão você está diminuindo o poder de Deus. Você está colocando um problema maior do que o poder de Deus. Ou pior, a gente pode estar achando que diante de um problema Deus sequer se importa com você, se importa comigo, se importa conosco. Todas essas coisas que eu falei são características da impaciência. E acaba fazendo com que a gente cometa erros. E muitos erros. Lembra que eu te falei para você lembrar de quantas vezes você agiu sem pensar, sem falar com Deus e cometeu erros? É, por isso. Segundo essa palavra aqui de Isaías 30, vemos algumas consequências de se tomar decisões baseadas na impaciência, que é praticamente igual a uma falta de confiança em Deus. E agora a gente vai ler aqui no versículo 1, e aqui no versículo 1 a gente já consegue extrair a primeira consequência da impaciência. Vamos lá? No versículo 1, ele vai dizer o seguinte: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim. Segurei. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor. Quem está dizendo é o Senhor, através de Isaías. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim. Ou seja, a impaciência vai nos levar a substituir, preste atenção no que eu estou te falando, a impaciência vai nos levar a substituir os planos de Deus pelos nossos próprios planos. O versículo 1 diz, presta atenção, ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim. Ou seja, a nossa impaciência vai fazer com que a gente substitua os planos de Deus para a minha e para a sua vida pelos nossos próprios planos. Isso não é correto, isso não está certo. A Bíblia diz também que podemos fazer nossos planos. Ah, Fábio, quer dizer que eu tenho que seguir os planos de Deus e eu não posso nem sequer imaginar ou planejar alguma coisa? Não, não é isso. A Bíblia não fala isso. Ninguém está engessado para seguir apenas aquilo que Deus quer de uma maneira muito rígida. Deus não tem a gente como fantoches. A Bíblia diz que podemos sim fazer nossos planos. Podemos sim elaborar os nossos projetos. Podemos sim desejar realizações. Porém, tudo, preste atenção, tudo. Eu falo de coisas importantes. Tudo que é importante deve ser colocado diante de Deus para aprovação e então a realização por meio de Deus. Quer ver onde está isso? Vamos ler um provérbio. Abre aí a sua Bíblia também, marca aí, coloca o marcador de página aí, eu só segura com o dedo, Isaías 30, mas vá lá em Provérbios, capítulo 16. Provérbios, capítulo 16, versículo 1. Deixa eu ver aqui. Provérbios, capítulo 16. Um pouquinho antes de Isaías, tá? A gente vai ler do 1 ao 3. Provérbios, capítulo 16, do 1 ao 3. Amém? Vamos lá? A palavra de Deus em Provérbios diz o seguinte: o coração do homem, presta atenção, é o coração do homem, não é o de Deus. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Eu vou repetir. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Então vejam vocês. O provérbio é muito claro que o coração do homem pode assim fazer planos,
Mas a resposta dos teus planos, das tuas realizações, dos teus desejos, ela tem que vir dos lábios do Senhor. Não é dos lábios, dos teus próprios lábios. Não é dos lábios dos teus familiares, não é dos lábios dos teus amigos, não é dos lábios dos teus filhos, dos seus pais. Não que isso seja uma maneira de você desobedecer, né, os seus pais ou seus superiores, mas aqui a palavra é clara em dizer que você pode ter seus planos, mas seus planos eles estarão certos através dos lábios do Senhor. É isso. Executar os seus planos de qualquer forma, preste atenção. Se os teus planos eles precisam vir do teu coração e ser confirmados pelos lábios do Senhor, então significa que executar os planos de qualquer forma, executar os teus desejos de qualquer forma, pode se tornar completamente desagradável diante dos olhos do Senhor, como a gente viu que Israel fez aqui em Isaías 30. Isso tem que ser isso tem que ser um tipo de instrução clara para o Senhor, ou para o cristão, perdão. Isso tem que ser uma instrução clara para o cristão. Tem que estar gravado no coração, tem que estar tatuado. Não, tatuado não pode, né? Tem que ser no coração. Tem que estar gravado no coração, adesivado no carro, tem que estar no papel de parede do celular, onde você puder. Você tem que entender e tem que memorizar que os teus planos podem sim vir do teu coração, mas a confirmação deles vem dos lábios do Senhor. Você tem que lembrar disso. Isso é importante para que você viva da maneira correta, sem passar pelo que Israel passou aqui. Amém? Ainda no versículo 1, a gente vai ver outra consequência das decisões impacientes. Isso aqui é para a gente memorizar. Primeiro a gente já viu aquela primeira consequência. E agora a gente vai ver a segunda consequência da impaciência. E aí o versículo vai continuar dizendo. Vamos lá, voltar para Isaías 30. E o primeiro versículo ainda vai dizendo, depois de falar que diz o Senhor que executam os planos, não procedem de mim. Aqui, e fazem, presta atenção esse pedaço aqui, ó, e fazem aliança sem consultar o meu espírito. Isso aqui é uma parte importante desse versículo. Veja que o Senhor fala que ele chama de rebelde, de desobediente, aquele que executa planos que não vêm de Deus, que não vêm pela confirmação de Deus. E aqui ele ainda fala sobre ser desagradável aqueles que fazem aliança sem a minha aprovação. Que ele fala aqui em outra tradução, fazem aliança sem consultar o meu espírito. Veja, queridos, outra consequência aqui. A consequência da impaciência nesse trecho aqui trata-se de conduzir a fazer alianças com pessoas erradas. Na impaciência, o que esse versículo quer dizer é que na impaciência de resolver as coisas, o povo de Deus aqui aliou-se a ímpios e fez acordos com inimigos de Deus. Vejam como isso foi grave. Eles aliaram-se a Faraó, aliaram-se ao Egito e fizeram acordos com eles. E isso quer dizer o que para nós? A impaciência também pode nos levar a criar relacionamentos que Deus não aprova. Você consegue compreender isso? Você consegue compreender que a impaciência, em que momento que a impaciência tua, minha, pode nos levar a tomar decisões em que vai nos levar a relacionamentos que Deus não aprova? Isso pode refletir em qualquer área da nossa vida. Seja um relacionamento que a gente não buscou em Deus. Tem gente que entra em relacionamentos sérios, às vezes até não sérios, e não pede nada de Deus, entra no relacionamento de qualquer jeito, sem discernimento de Deus, e se deixa levar muito pela emoção, ou pela paixão, ou pelo amor, mas não percebe que nem sequer falou com Deus sobre aquilo. E depois vai ver no problema que se meteu. Do mesmo jeito, tem gente que fecha negócios, que faz grandes compras, que saem de um emprego, ou que aceitam um emprego, ou que faz qualquer outra opção em que envolve ali a sua parte financeira, faz sociedades com pessoas e da mesma forma não busca discernimento de Deus. Se deixa levar pela situação, se deixa levar pelo dinheiro, se deixa levar pela fala bonita de alguém e depois
amarga prejuízos, porque não consultou sequer a Deus. Queridos, isso é um grande alerta para nós. Vejam que em um único versículo, nesse versículo 1, vejam quanto vemos que Deus se entristece com quem faz as coisas sem sequer consultá-lo. Que faz as coisas com impaciência, que faz as coisas com pressa, que faz as coisas sem buscar o discernimento correto. Vejam em um único versículo o quanto isso aqui é rico para a gente nessa noite. Vamos continuar aqui. Continua comigo aí. Já vimos duas consequências nesse primeiro versículo, dos planos e das alianças, e a gente tem mais duas consequências para ver aqui nos próximos versículos. O versículo 2 e 3 vai dizer o seguinte: eles descem ao Egito. Então aquele pessoal, a gente começou a falar aqui, eles desceram ao Egito sem me consultar, buscando refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito. Mas o refúgio de Faraó se transformará em vergonha para vocês, e o abrigo na sombra do Egito resultará em humilhação. Isso aqui ainda é Deus falando. Então Deus ainda no versículo 2 e 3 começa a falar daquilo que eles fizeram. Eles fizeram ali, buscaram refúgio no Egito, e aí Deus diz para eles que eles acabariam tendo vergonha e humilhação por causa disso. Agora vamos dar uma pausa aqui para a gente falar mais. Vejam como esse pessoal estavam completamente, perdão a palavra, estavam completamente loucos. Por quê, Fábio? Por que eles estavam loucos? Vamos recapitular aqui. O Egito durante alguns anos, 400 anos, ele escravizou, e maltratou a Israel lá no passado. O Egito era símbolo, então, de opressão e de escravidão. E essa nova geração aqui foi lá pedir ajuda para se proteger. Como isso é possível? É por isso que Deus afirma bem claramente aqui no versículo 3, no final. E Deus fala o seguinte, que Faraó e o Egito só poderiam oferecer para Israel vergonha e confusão. Vocês conseguiram compreender como isso foi louco? Um povo que já tinha passado poucas e boas ali no Egito, eles voltaram ali depois de um tempo para pedir então ajuda, para pedir então uma proteção. É por isso que Deus completamente se desagradou daquilo que eles estavam fazendo. Ou seja, a consequência da impaciência deles aqui, já no versículo 2 e 3, aqui Deus já fala sobre a consequência de frustrações e decepções. Então, no nosso contexto, trazendo para nós aqui nessa noite, quem de nós agir com atitudes de impaciência diante do Senhor está pronto para passar, está suscetível a passar por frustrações e decepções como consequência. Então, se você age de maneira impaciente e passa então a tomar suas próprias decisões, com os teus desejos, com a tua mão de ferro, querendo fazer aquilo do jeito que você quer, na hora que você quer, no tempo que você quer, na data, da maneira e do jeito que você quer, você está se expondo, você está ficando exposto, você está se colocando em uma situação em que você está se colocando em posição de passar por frustrações e decepções como consequência da sua impaciência, da sua pressa em não falar com Deus, em não esperar em Deus. Essa é a terceira consequência da impaciência diante do Senhor: frustrações e decepções. É isso que o povo de Israel estava para receber, por passar por causa disso. Diferentemente dessa situação que eu falo, diferentemente de quem toma suas próprias decisões e age
da maneira que quer, acabando se frustrando e se decepcionando. Diferente disso, aquele que confia no Senhor vai se frustrar? Aquele que confia, aquele que espera no Senhor vai se decepcionar? Ah, não sabe? Vamos lá ler Salmos 25, versículo 3. Verso 3, perdão. Salmos 25, verso 3. Lá diz o seguinte, Salmo 25, 3 vai dizer o seguinte, como eu falei para você, aquele que confia no Senhor, aquele que espera, vai se frustrar, vai se decepcionar? Salmos 25, verso 3 vai explicar, vai responder você. Na verdade, assim diz a palavra do Senhor, na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Veja aí, outra versão vai dizer, na verdade, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Então é claro, então está claro que se você espera no Senhor, você não vai ser confundido. Se você espera no Senhor, você não vai ser envergonhado. Amém? Vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos aqui agora para a quarta e última consequência da impaciência. Vamos aqui pular para o versículo 5. Lá no versículo 5 vai dizer o seguinte: mas todos ficarão envergonhados por causa de um povo que não os ajudará em nada, que não servirá nem de ajuda nem de proveito, porém de vergonha e de vexame. Outra tradução vai dizer: todos se envergonharão de um povo que nada lhes valerá, não servirá nem de ajuda e nem de proveito, porém de vergonha e opróbrio. O que isso quer dizer, Fábio? Isso quer dizer o seguinte, aqui está dizendo que toda a impaciência, toda a precipitação de Israel resultaria em sofrimento, decepção e derrota. Você entendeu? Tudo isso que Israel fez aqui, de ir lá no Egito, de não falar com Deus, isso tudo resultaria em decepção, sofrimento e derrota. Destacando aqui agora, vamos lá para o versículo 12 e 13, para a gente pegar todo o entendimento aqui, para finalizar. No 12 diz o seguinte: pelo que assim diz o Santo de Israel, vocês rejeitam essa palavra, confiam na opressão e na perversidade e se apoiam sobre isso. Portanto, esta maldade será para vocês como brecha no muro alto, que, formando uma barriga, está prestes a cair, e cuja queda vem de repente no momento. Assim entendemos aqui que a quarta consequência da impaciência diante do Senhor é a derrota, é o sofrimento. Deus diz aqui, por causa daquilo que fizeram, eles confiaram na opressão, confiaram na perversidade, naquele povo que não traria, que traria para eles ali decepção, traria vergonha. Então, por causa de tudo isso, eles cairiam, eles passariam por derrota e passariam por sofrimento. Então, a consequência de não esperar em Deus, de tomar suas próprias decisões, de ser impaciente diante do Senhor, é uma derrota, é um sofrimento. Vejam como isso é sério. Para concluir, irmãos, essa palavra nessa noite, a gente precisa frequentemente nos atentar para as consequências graves. Veja o que eu estou falando. Consequências graves. Eu não acho consequência leve. Consequências graves da nossa impaciência ou até incredulidade diante do Senhor. Antes de agir, é um conselho que o Senhor nos dá nessa noite. Antes de agir, vamos consultar a Deus. Só Ele conhece o nosso futuro. Não tem outro jeito. Se Ele não der solução, quem vai dar? Se não buscarmos a aprovação de Deus e fizermos aquilo que achamos estar certo, estamos sujeitos a passar por consequências que vimos, né? Essas consequências que a gente viu nessa noite. Fazer planos errados, fazer alianças erradas, passar por frustrações,
passar por derrotas, tudo isso espera aquele que toma decisões precipitadas, toma decisões impacientes, que não esperam em Deus. Planos errados, alianças erradas, frustrações e derrotas. Ah, Fábio, mas tem coisas que eu nem coloco diante de Deus, porque sinto no coração que tá tudo certo, eu nem preciso falar com Deus, eu já sinto que vai dar certo. Olha, eu particularmente, vou dar uma experiência minha, e aí eu te recomendo, aí você segue se você quiser. Eu já passei por situações que tudo também parecia que ia colaborar, tudo colaborava na realidade. Mas quando eu decidi orar, colocar meu joelho no chão e falar com Deus e pedir ali um sinal para o Senhor, eu vi que não era a vontade de Deus, apesar de tudo, parecia que estava colaborando. Só depois de não entrar naquilo que Deus colocou no meu coração para que eu não entrasse, me deu um sinal para que eu não entrasse, só depois que onde parecia tudo dar certo, parecia que tudo ia ficar ok, só depois, mais para frente, eu fui compreender, e aí foi ali que eu entendi que foi bom não ter me envolvido. Então você percebe que muitas das vezes você pode estar até achando, poxa, mas essa situação aqui parece ser tão clara, parece que Deus está falando claramente no meu coração, mas será que você falou com Ele? Será que não pode ser o inimigo tentando te mostrar que está tudo certo para que você caia exatamente nesse erro aqui, nessas consequências? Não custa nada você dobrar seu joelho, fechar tua porta, dobrar teu joelho, conversar com Deus, pedir um sinal para uma situação específica, séria, grave na sua vida, e aí você então tomar a decisão correta, para que você não sofra todas essas consequências que a gente acabou de ver. Devemos considerar o conselho bíblico que diz o seguinte, vou deixar para você nessa noite mais um provérbio, abre aí para finalizar, eu queria que você marcasse o primeiro provérbio e marca também esse segundo. Esse provérbio é o 19, o capítulo 19, versículo 2, já deixa anotado aí, marca na tua Bíblia. A gente leu primeiro, foi o 16, 1 ao 3, que falava sobre a gente fazer nossos planos e Deus, o Senhor, através de seus lábios, confirmá-los. É um provérbio muito importante que eu falei para vocês, e esse também é muito importante. Provérbios, capítulo 19, versículo 2. Anota aí. Abriu? Então, Provérbios capítulo 19, versículo 2 vai dizer o seguinte: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Vou repetir para você. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Vejam como casa muito bem com a palavra nessa noite esses provérbios. O primeiro casou muito bem, e o segundo casa mais ainda, em que ele nos aconselha a proceder com uma reflexão. E como é que a gente faz a nossa reflexão? É orar. Orar, pedir para o Senhor discernimento, direção, sinais, para que a gente possa tomar decisões corretas na hora certa, e não decisões precipitadas, porque o provérbio diz que quem toma decisões precipitadas sem refletir está pecando. Amém? Espero que você guarde essa palavra no seu coração. Isso vai ficar disponível no Facebook. Vou tentar também a gente vai tentar colocar no YouTube também, em breve, essas pregações. E aí você pode novamente ouvir, pode consultar, pode refletir novamente. Espero que você tenha guardado essa palavra no seu coração. Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Muito obrigado pela sua presença na live. Muito obrigado a você que nos assiste. Você que gostou da palavra, que se sentiu tocado, você possa compartilhar, que outras pessoas também possam ser abençoadas por essa palavra, assim como eu e você fomos abençoados nessa noite. Vamos mais uma vez orar ao Senhor e agradecer por este momento. Curva a sua cabeça mais uma vez, feche seus olhos e vamos orar. Amado Deus e grandioso Pai, muito obrigado, meu Deus, por essa palavra que Tu vem, Deus, nos alertar, Tu vem gravar em nosso coração sobre as consequências, sobre a consequência, meu Deus, de tomar decisões
em que nos apressamos, em que não falamos contigo, meu Deus, em que substituímos os teus planos pelos nossos planos, meu Pai, em que podemos, meu Pai, de fato, acabar fazendo alianças com pessoas que não devemos fazer, que te desagrada, meu Deus. Meu Pai, em nome de Jesus, nos livra, meu Pai, de ser frustrados, de ser derrotados, meu Pai, pelas decisões erradas, meu Deus. Mas que possamos, meu Pai, ter uma reflexão naquilo que queremos fazer, que possamos colocar tudo diante de Ti, meu Deus. Que é segundo o Teu provérbio, que possamos, sim, pensar, realizar em nosso coração, meu Pai, os nossos planos e esperar da Tua boca, dos Teus lábios, a confirmação, meu Pai. Porque quando Tu faz, meu Deus, ninguém pode impedir, Pai. Eu peço em nome de Jesus, meu Deus, que todo aquele que neste momento tem planos, que está passando por situações e que precisa te ouvir e que nessa noite, meu Pai, vai dobrar os seus joelhos e vai conversar contigo, meu Pai, para pedir discernimento. Meu Deus, que tu ouça os teus servos pela tua misericórdia, que teus servos encontrem os teus ouvidos inclinados para eles, que os teus olhos estejam inclinados para nós, meu Deus, e que tu ouça, meu Pai, o coração daquele que é sincero, que pede ajuda e que pede discernimento, que coloca os seus planos diante de ti, meu Pai, para não errarem, para não caírem, meu Pai, diante dessas consequências que os teus filhos de Israel caíram, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, nos ponha, meu Pai, em retidão, em obediência diante de ti, que sejamos, meu Pai, agradáveis aos teus olhos, ao teu coração, meu Pai. Em nome de Jesus, assim eu clamo, assim o teu servo clama, por mim mesmo e pelos teus filhos que agora ouvem, que assistem, meu Pai, essa pregação, meu Pai. Em nome de Jesus, muito obrigado por ter nos visitado nessa noite, através dessa inspiração dessa palavra, por estar na minha casa, estar na casa dos teus servos. Em nome de Jesus, assim eu peço, meu Pai, por isso. Abençoa a semana que está iniciando para todos nós, nos guarda, nos livra, nos proteja, guarda a nossa saúde, guarda a nossa família, meu Pai, de todo e qualquer mal, Deus. Assim agradecemos e glorificamos o teu santo nome, toda a honra e toda a glória seja dada a ti, em nome de Jesus. Amém e amém.